Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta nossa 28ª sessão ordinária da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as senhoras e senhores ministros que acompanham, doutor José Alves Pereira Filho, representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados aqui presentes, senhoras e senhores servidores. Então, vamos às preferências dos senhores advogados. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 512, de 61 de 2016, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Cícero Barbalho Santana. Então, com a palavra, a ilustre relatora, a ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, aqui trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, inexistência de direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz que defere a tutela antecipada e determina a reintegração e o restabelecimento do plano de saúde de empregado acometido por patologia. Concessão de benefício previdenciário acidentário, B91, no decorrer do aviso prévio, presença dos pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil de 73, súmula 371 do TST, orientações jurisprudenciais, número 64 e 142, ambas da SDI 2 do TST. Então, neste caso aqui, senhor presidente, só para agilizar, eu estou propondo conhecer do recurso de ordinário e negar de provimento. Aqui, hipótese que o Tribunal Regional concedeu a segurança para determinar a reintegração e o restabelecimento do plano de saúde do recorrido até a decisão final da reclamação trabalhista de fundo, visto que presentes os requisitos do artigo 273. Da leitura dos autos, depreende-se que o reclamante foi admitido em 80 e dispensado sem justa causa em 8 de janeiro de 2015, com aviso prévio indenizado de 90 dias. A concessão do benefício previdenciário espécie B91 ocorreu em 2 de 2 de 2015. Assim, considerando a projeção do aviso prévio, verifica-se que o trabalhador foi dispensado enquanto o contrato de trabalho encontrava-se suspenso em razão da concessão de auxílio-doença, o que atrai o óbice previsto na súmula 371 do TST. Com efeito, não há ilegalidade ou abuso de direito no ato, atendidos que foram os requisitos ensejadores do acolhimento do pleito. Ao contrário, o magistrado convenceu-se de que havia respaldo fático jurídico a embasar o pedido feito pelo reclamante. É assim que eu voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor Eli. Presidente, neste caso, com poderes nos autos, pelo banco recorrente, eu requer apenas o registro da presença. Perfeito. Então, feito o registro da presença do doutor Eli, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide, então, nos termos do voto da relatora. Vamos ao seguinte. Relator excelentíssimo, senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 725, dígito 34, de 2016, em que são parte Sindicato dos Trabalhadores em Alimentação e Afins do Estado do Espírito Santo e Chocolates Garoto S.A. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Lélio Bentes Correia. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto a acórdão prolatado pela Egrégio TRT da 17ª Região, hipótese de superveniência da sentença nos autos originários, importando o perecimento do objeto da ação mandamental, nos termos do item 3º da súmula 414 deste Tribunal Superior. Denego a segurança nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 2016/2009. Perfeito. Então, aqui é também apenas o registro, né, doutor Eli? Pergunto se há divergência.
Não havendo sido sim, nós temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 7.243, dígito 94, de 2016, em que são partes José Cláudio Bezerra e Duratex S.A. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, proposto pelo desconsorte passivo necessário. Ocorre que, no caso dos autos em consulta ao sistema de acompanhamento processual da origem, verifiquei que, no processo em que prolatado o ato dito coator, foi homologado em agosto deste ano, acordo entre as partes quanto ao objeto da reclamação matriz. A pretensão da parte, portanto, perde o objeto na dicção analógica da súmula 414. Por isso, a proposta no sentido de denegar o mandado de segurança por este fundamento agora exposto. Perfeito. Aqui também, então, apenas o registro, né, doutor Eli? A decisão lhe é favorável. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido sim, nós temos voto relator. Só para os estudantes presentes, sempre que o advogado se aproxima da tribuna para fazer sustentação, mas o voto adiantado lhe é favorável, é dispensada a sustentação. Então, por isso é que está sendo feito apenas o registro da presença. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 20.247, dígito 73, de 2017, em que são partes BV Financeira S.A., Crédito, Financiamento, Investimento e Outro, e Banco do Brasil S.A. Então, com a palavra, ilustre relator, ministra Maria Helena Malma. Aqui é provimento do recurso. Aqui eu dou provimento ao recurso ordinário para conceder a segurança pleiteada de forma a assegurar o direito de garantir a execução provisória nos autos da reclamação trabalhista, número 15.565, por meio de seguro garantia. Na verdade, o processo anterior, ele se grudou aqui, doutor. Não problema tem de problema. papel. Recurso ordinário, mandado de segurança, ato coautor consubstanciado no indeferimento de garantia do juízo por meio de seguro-fiança, decisão proferida em execução provisória, orientação jurisprudencial 59 da SDI 2 do TST. Tá, então, apenas o registro, né, doutor Marcelo? Senhor presidente, com procuração, tá apenas o registro. Perfeito. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido sim, nós temos o voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo ação rescisória 16.653, dígito 96, de 2016, em que são parte Concórdia S.A., corretora de valores imobiliários, câmbio e commodity, e Alex Pardim Fraga. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, Concórdia S.A., corretora de valores imobiliários, ajuiza ação rescisória com fundamento no artigo 9665 do CPC, buscando desconstituir acórdão prolatado pela egrégia segunda turma desta Corte. Diz violado o artigo 334.2 do CPC de 73. Deu a causa o valor de R$10.000, houve suspeição declarada do ministro Barros Devenhague, por isso os processos vieram-me redistribuídos. Indeferir a tutela provisória requerida, agravo regimental, contestação apresentada, desprovido o agravo regimental, os autos não foram ao Ministério Público. De plano, com apoio no artigo 292, parágrafo 3º do CPC vigente, eu corrijo de ofício o valor da causa da ação rescisória, reajustando para R$ 72.153,15, pela variação cumulada do INPC do IBGE desde a data de publicação da decisão rescindenda condenatória em 15 de abril de 2016 até a data do protocolo da presente ação. Esclareço, no entanto, que o depósito prévio de qualquer sorte foi efetuado no valor adequado. No mais presente os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, observado o prazo decadencial, eu recebo a ação rescisória.
No caso dos autos, como disse, a parte indica a violação do artigo 334.2 do CPC, que entende inaplicável a hipótese prevista na reclamação trabalhista originária. Sustenta que a egrégia segunda turma desta Corte, ao decidir, reexaminou fatos e provas constantes dos autos, alega ainda que o Tribunal Regional corretamente efetua procedimento distinto, qual seja, diz que há elementos fáticos que, apesar da confissão ficta, resultam na inveracidade do pagamento controvertido. Transcrevi a decisão rescindenda, em que a reconhecida relação de emprego e, no caso, provido o recurso de revista para acrescer-se à condenação os valores decorrentes dos pedidos iniciais de diferenças salariais, bem como o pagamento de horas extras, férias, 13º salário, aviso prévio e FGTS referentes aos períodos sem registros, conforme pleiteado no item 16, letras A, B e C da exordial, como se apurar em liquidação. Trata-se de ação rescisória, como diz, que vem calcada em violação manifesta de norma jurídica. No caso dos autos, a turma entendeu que o desconhecimento do preposto acerca da remuneração percebida pelo então reclamante atraiu a incidência da confissão ficta nos termos do artigo 343, parágrafo 2º do CPC de 73, de aplicação subsidiária ao processo do trabalho. A confissão na hipótese de fato é relativa e assim seguem os precedentes desta Casa. Aqui transcrevo precedentes das lavras do ministro Lélio, de minha própria lavra, do ministro Vieira de Mello. Ao contrário, no entanto, do que entende a parte autora, da leitura do acórdão rescindendo, é possível inferir que não foi produzida nos autos originários prova apta a infirmar a presunção relativa decorrente de expressa disposição de lei. Como ressaltar que em nenhum momento o egrégio TRT mencionou a existência de provas produzidas na reclamação trabalhista matriz hábeis a invalidar a presunção relativa que pairava sobre os fatos afirmados pelo então reclamante na inicial. Por isso, resumo, os demais aspectos estão destacados no voto disponibilizado a vossas excelências. Eu, embora admitindo a ação rescisória, julgo-a improcedente. Custas pela autora, honorários advocatícios nos termos da lei. Perfeito. Então, doutor Eli, com a palavra. Se quiser fazer uso dela, porque eu imagino... Pela autora, requer o uso da palavra. Então, com a palavra pelo tempo regimental. Obrigado, senhor presidente. Egrégio de subseção, ilustre membro do Ministério Público. Esse caso, pegando o argumento central do eminente relator, de que não houve registro de que a confissão do preposto fora infirmada nos autos por outro elemento de prova. Esse é o principal fundamento do voto do eminente relator. Eu trago a vossas excelências o acórdão regional, onde consta os seguintes termos, consta da petição inicial, para que vossas excelências analisem, pedindo a máxima vênia ao eminente relator, porque se entende que existiram outros elementos nos autos, além da confissão do preposto, que impediu as instâncias ordinárias de darem o direito perseguido pelo autor. Peço vênia para ler, abro aspas. Que pese, embora o desconhecimento do preposto quanto à remuneração do autor, o que gerou a presunção de que ele recebia o pagamento das comissões por fora, a versão veiculada pelo autor na inicial é inconvincente, uma vez que ele não esclarece como ocorria o pagamento da suposta parcela informal do salário. Trata-se de montante elevado, R$13 mil em 2004, folha 6, que dificilmente seria pago em espécie, mas mediante crédito em conta corrente, por isso é que ordinariamente acontece. Artigo 335 do CPC, o que permitiria a produção de prova mediante a juntada dos autos do extrato da conta. Daí que causa estranheza a omissão do autor em prestar esse esclarecimento na petição inicial,
o que enfraquece o poder de convencimento da sua versão e não permite extrair consequências do desconhecimento do preposto sobre o fato. Assim, e aqui eu chamo a atenção de Vossa Excelência, como os elementos de prova não permitem extrair o pagamento de comissões de maneira informal e que essa suposta parcela foi suprimida posteriormente em ofensa à regra inscrita no artigo 468 da Consolidação, a pretensão do autor ao pagamento de diferenças salariais não merece provimento. Então, consta da decisão regional que, assim como os elementos de prova não permitem extrair quais elementos? Prova testemunhal? Pericial? Qual outro elemento de prova? Segundo, e que a suposta parcela foi suprimida posteriormente. Vossas Excelências vão manter o direito na origem, e qual é a limitação desse direito ante a supressão da comissão em um determinado momento no contrato de trabalho? Não teve prova. Então, há clara evidência de que se trata do óbice da súmula 126. E aí, roga-se a Vossas Excelências alinharem, porque essa é a nova diretriz do Código de Processo Civil. A jurisprudência da Corte tem que ser uniforme e coerente. Como vem decidindo a egrégia subseção de dissídios individuais 1 com relação ao óbice da súmula 126? Que ela é inaplicável, exceto em situações muito pontuais. E o provimento do recurso com base nesse quadro fático, que fala que existem outras provas, que fala que existe uma limitação do direito, que não está provado, simplesmente, e há elemento processual, porque o próprio regional admite que, analisando as cláusulas dos pedidos da petição inicial, ou seja, é uma questão processual que era insuplantável em sede de extraordinária recursal no TST. E como decidiu a egrégia segunda turma? Os fundamentos do regional para afastar em toda a sua necessária plenitude os efeitos da confissão quanto aos fatos expressamente afirmados pelo reclamante nos itens 12 a 15 da sua petição inicial são data vênia inconsistentes, pois suas alegações não são inverossímeis ou exageradas, razão pela qual o artigo 335 do CPC é aqui inaplicável. Por outro lado, não é implausível que o salário por fora fosse, sim, pago em dinheiro, e o fato de o autor não detalhar na exordial a forma pelo qual essa parcela não contabilizada teria sido paga não leva por si só a tornar indignas de crédito suas alegações. Assim, forçoso reconhecer que a Corte Regional violou o artigo 334, inciso 2º do CPC. Com todo respeito, essa não foi a diretriz revisionada por Vossas Excelências na súmula 74 dessa Corte. Não basta somente a confissão do preposto. Há outros elementos de provas que estão registrados no acordo regional. Haveria o óbice da súmula 126 e aqui há o desprestígio quanto ao convencimento das instâncias ordinárias. Vossas Excelências estão se miscuindo, porque, nesse caso, com a máxima vênia, seria a situação de má aplicação do artigo 334. E a súmula 74, novamente eu reporto a Vossa Excelência, essa é a diretriz que está na súmula 74. Se o regional menciona que há outros elementos de prova, que o pedido foi mal feito e que a simples confissão do preposto de que não sabe informar a respeito da remuneração não inverte o ônus da prova necessariamente nessa situação. Com todo respeito, as consequências processuais têm que ser medidas nas suas exatas dimensões. Se o pedido está mal feito, se nem o reclamante não esclarece como é que você recebia essa parcela por fora, recebia uma parcela por fora, quanto? Até quando você recebia? O regional fala, houve supressão dessa parcela. Quando houve essa supressão? Isso vai ser o quê? Investigado em sede de execução no processo? Da limitação do direito? E o convencimento das instâncias ordinárias, porque enfrentou, olha, eu afasto a confissão do preposto porque eu entendo que há outros elementos, que o pedido está mal feito. Então, a instância extraordinária recursal do Tribunal Superior do Trabalho não é uma terceira instância para analisar essa questão. Deveria privilegiar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, porque enfrentou dentro do convencimento dele. Vossas Excelências estão dizendo, o convencimento não serve nesse aspecto, a confissão do preposto prevalece sobre qualquer outro elemento de prova, e isso não está na súmula 74 desta Corte.
há contrariedade à súmula 126, porque há outros elementos registrados no acórdão regional. Então, com base nessas considerações, pedindo a máxima vênia ao relator, sobre o argumento central do voto do eminente relator, entende-se que há, sim, circunstâncias que permitem afastar o entendimento exarado pelo venerando acórdão da segunda turma, e, nesse sentido, se requer a procedência da ação rescisória por violação ao artigo 3, por má aplicação do artigo 334, inciso 2º do CPC, afastar o direito ao recebimento de diferenças salariais. Muito obrigado, presidente. Perfeito. Ministro Alberto, com a palavra. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o acordo regional está transcrito na decisão rescindenda e a folha 7 e 8 de meu voto, Vossas Excelências poderão perceber que o acordo reconhece o desconhecimento do preposto quanto à remuneração do autor. O que o regional disse, na verdade, é que cabia ao autor evidenciar a percepção da remuneração que anunciava, porque entendeu inverossímil. Assim é que o próprio regional disse, da mesma forma como não há provas de que a remuneração do autor era composta de salário fixo somado a valores pagos de maneira informal, não há como acolher a pretensão ao pagamento dos salários fixos do período sem registro, motivo pelo qual esse tópico do apelo não justifica acolhimento. É o parágrafo anterior ao item 7 da decisão regional. Então, o que o regional fez não foi considerar a prova apresentada pela parte contrária, mas afirmar que o próprio reclamante não produziu prova e não foi convincente com relação ao salário que anunciou. Mas, apesar disso, houve o desconhecimento do preposto com relação à matéria em litígio, e daí o cabimento, então, da incidência do artigo 334.2 do CPC. A decisão rescindenda, então, diz, isso é o acórdão turmário, o artigo 843, parágrafo 1º da CLT, autoriza que o empregador se faça substituir na audiência pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o preponente. A jurisprudência é unânime ao aplicar esse preceito em combinação com o disposto no artigo 345 do CPC, para concluir que, quando o preposto, ao prestar depoimento pessoal, deixar de responder ao que lhe for perguntado ou empregar evasivas respostas, exatamente a situação que ocorreu no caso, conforme registrado no acórdão regional, o juiz declarará em sua decisão que houve recusa de depor e, nos exatos termos do parágrafo 2º do artigo 343 do CPC, combinado com o artigo 769 da CLT, aplicará a essa parte a sanção processual de confissão ficta. Em seguida vem o parágrafo lido da tribuna. Os fundamentos do regional para afastar em toda a sua necessária plenitude os efeitos dessa comissão quanto aos fatos expressamente afirmados pelo reclamante nos itens 12 a 15 da sua petição são data vênia e inconsistentes, pois suas alegações não são inverossímeis ou exageradas, razão pela qual o artigo 355 do CPC é aqui inaplicável. Por outro lado, não é implausível que o salário por fora fosse sim pago em dinheiro e o fato de o autor não detalhar na exordial a forma pela qual essa parcela não contabilizada teria sido paga não leva por si só a tornar indignas de crédito suas alegações. Por isso é que, de qualquer forma, a contrariedade à súmula 126 não impulsionaria a ação rescisória. A decisão rescindenda, o acórdão turmário, está conforme a decisão regional e o direito aplicável à hipótese. Não é evidência de provas produzidas que pudessem contrariar a presunção decorrente da confissão ficta e, por isso, aqui mantenho o voto, senhor presidente. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Ministro Renato, com a Senhor palavra. presidente, apenas uma observação. Esse é um caso bastante delicado e curioso, porque se está pretendendo o corte rescisório por violação de uma norma processual de índole infraconstitucional. Me parece que a única possibilidade de tal ocorrer é se houvesse no acórdão rescindendo uma afirmação contrária ao texto de lei, que não é o caso. O que o acórdão fez foi examinar o conteúdo probatório posto no acórdão do TRT e concluir pela aplicação do dispositivo que ora se combate.
E para verificar a aplicação desse dispositivo no contexto posto, eu teria inclusive que reexaminar o contexto probatório, saber que se houve prova que descaracterizasse a confissão, etc. E aí esbarraria, e parece que na súmula 410. Então, quer por um, quer por outro fundamento, eu acompanho integralmente Sua Excelência o relator. Perfeito. Então, há alguma divergência? Não havendo, se decide, nós temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo RO 20.442, dígito 58, de 2017, em que são partes Ambev S.A. e Magno Lemos Gomes. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Lélio Bentes Correia. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto à decisão proferida em mandado de segurança impetrado perante a TRT da Egrégia 4ª Região. Impugna-se decisão mediante a qual não se admitiu a garantia do juízo mediante apólice de seguro-garantia. Verifica-se, todavia, que o meritíssimo juízo da primeira vara, autoridade indigitada coatora, reconsiderou a decisão, admitindo a garantia do juízo por meio de apólice de seguro-garantia. Perece, portanto, o objeto da pretensão mandamental. Nego o provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Eli. Com poderes nos autos, apenas o registro da presença. Tá bom. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se temos voto do relator. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malmo, processo RO 20.046, dígito 81, de 2017, em que são partes Banco do Brasil S.A. e Alex Pelens. Então, com a palavra, a ministra Maria Helena Malma, relatora. 20.046. Aqui é recurso ordinário, mandado de segurança, ato autor que defere o pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento da gratificação de função recebida pelo empregado por mais de 10 anos. Princípio da estabilidade financeira, súmula 3721 do TST. Aqui trata-se de recurso ordinário interposto contra acordo proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que denegou a segurança pleiteada. Foram apresentadas contrarrazões, o Ministério Público do Trabalho opinou pelo não provimento do recurso. O ato coautor, que defere parcialmente o pedido de tutela de urgência e determina o restabelecimento da gratificação. No caso aqui, eu estou entendendo que não há direito líquido e certo a ensejar a concessão do presente liminar, que manteve o restabelecimento da gratificação de função, haja vista a razoabilidade do direito subjetivo material. Não há que se falar por seguinte em violação de dispositivos de lei. Então, estou propondo, senhor presidente, no caso, negar provimento ao recurso interposto. Perfeito. Doutor Fabrício. Excelência, com poderes, eu requero o uso da palavra. Perfeito. Pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes dessa colenda subseção, ilustre membro do Ministério Público do Trabalho. Com a devida vênia ao entendimento da excelentíssima ministra relatora, no presente mandado de segurança, restou sim robustamente comprovado, prima facie, como é exigência do mandado de segurança, que o litisconsorte ele teve desempenho insatisfatório apurado em 3 ciclos avaliatórios. As avaliações que no Banco do Brasil ocorrem semestralmente, elas foram realizadas no primeiro semestre e no segundo semestre de 2015, bem como no primeiro semestre de 2016. Durante todo esse processo de avaliação, o superior hierárquico do litisconsorte fez vários apontamentos e forneceu inúmeros feedbacks, destacando os aspectos em que ele deveria se aprimorar. Tais documentos que denotam essas avaliações estão nas páginas 167 a 184 dos autos eletrônicos e também foram citadas na petição inicial do presente mandado de segurança, bem como nas razões de recurso ordinário. Convém ressaltar, inclusive, que nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho 2015-2016, também coligido às páginas 405
a 534 dos autos eletrônicos, cláusula 43ª, para os gerentes gerais, como era o caso do litisconsorte, não existe a necessidade de 3 ciclos avaliatórios, basta apenas um ciclo que se apure a insuficiência de rendimento para que o funcionário seja revertido ao cargo de origem. O regulamento de empresa do banco, que também foi carreado aos autos com a inicial e também foi transcrito nas razões do recurso ordinário, ele repete essa mesma determinação do acordo coletivo. Enfim, aqui o banco não discute a questão se a súmula 372 é aplicável ou não é aplicável. O banco ele concorda com a aplicação da súmula 372, só que ele ressalta que aqui seria o caso de incidência do item 1, a existência de justo motivo. Reside aí a questão do direito líquido e certo. Houve a concessão de uma tutela provisória em desacordo com o artigo 300 do CPC, mais particularmente em desacordo com o artigo 300, parágrafo 3º, que fala que não será concedida tutela provisória quando houver risco de irreversibilidade da medida. O que, nesse caso, o banco ressalta novamente que houve o justo motivo. Foram feitas 3 avaliações, o funcionário não atendeu ao esperado. E, por conta disso, o banco, se valendo do que diz o artigo 468, parágrafo único, o reverteu ao cargo de origem. Por todo exposto, o banco requer o provimento do presente recurso ordinário. Muito obrigado. Perfeito. Ministra Maria Helena. De fato, o banco lhe aduz que, de acordo com as regras internas, basta uma única avaliação de desempenho suficiente para que se efetue a retirada do cargo e do adicional de função correspondente. Ele pontua que os documentos anexados nos autos comprovam que o reclamante recebeu orientação da superintendência. Bom, eu examinando aqui, verifico que se trata de hipótese de mandado de segurança impetrado com o objetivo de impugnar a decisão proferida na reclamação trabalhista, que deferiu parcialmente o pedido de tutela. Nós estamos aí no âmbito da tutela de urgência para determinar o restabelecimento da gratificação de função do empregado exercida por mais de 10 anos. Essa é a questão. Nesse contexto, eu depreendo da leitura dos autos que o reclamante, ora recorrido, exerceu cargo de confiança, gerente de relacionamento administrativo e conta, de 2003 a julho de 2016, com o pagamento da correspondente gratificação de função. Exerceu ainda o cargo de gerente geral por 6 meses. Em 4 de agosto de 2016, foi reconduzido ao cargo de escriturário. Portanto, é incontroverso que o recorrido recebeu a gratificação de função por prazo superior a 10 anos, em virtude do exercício de cargo de confiança, o qual foi dispensado, deixando de perceber a partir de agosto de 2016. Aqui eu observo que o poder diretivo do empregador confere a prerrogativa de nomear ou destituir o empregado do cargo de confiança com ou sem justo motivo, a qualquer tempo. Todavia, é vedado ao empregador retirar a gratificação de função percebida ao longo de mais de 10 anos, em razão do princípio da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial nos termos da súmula 372 desta Corte. Eu observo ainda que inexiste óbice a reversão do empregado ao cargo ocupado anteriormente. Contudo, caso haja percepção de gratificação do empregado por mais de 10 anos, imputa-se ao empregador a obrigação de manter a estabilidade financeira. No que tange ao suscitado justo motivo, observo que a análise da matéria requer ampla dilação probatória, que se constitui objeto da ação principal, onde haverá o exame que a lide requer, o que não se pode ser alcançado pela via estreita do mandado de segurança, que exige prova documental pré-constituída. Senhor presidente, eu mantenho a minha posição e meu voto e concluo que não há direito líquido e certo em ensejar a concessão
do presente mandado de segurança, que manteve o restabelecimento da gratificação de função. Aqui nós estamos tanto em esfera de exame de cautelar, deferimento cautelar e em mandado de segurança, e como já reafirmando que a questão aí exige uma dilação probatória no processo de conhecimento. Então, pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente. Ministro Renato, com a palavra. Eu estou acompanhando, Sua Excelência. O que me impressionou é a afirmação da decisão da autoridade impetrada de que a jurisprudência colacionada pelo autor, confrontada com o documento que refere ato de descomissionamento, alberga a pretensão. Com efeito, o autor foi descomissionado na função de gerente geral por motivo de desempenho satisfatório. Veja que ele trabalhou 10 anos como gerente de relacionamento e 6 anos como gerente geral. E o fundamento é o seguinte: ele foi descomissionado na função de gerente geral por motivo de desempenho satisfatório por não ter alcançado por poucos décimos a média exigida. Veja a sutileza da questão. Então, penso que fez muito bem a autoridade impetrada de conceder aqui a tutela provisória de urgência nesse caso. Estou acompanhando, Sua Excelência. Perfeito. Senhor presidente, ministro Douglas, com a da mesma palavra. forma que o ministro Renato, nesses casos em que nós examinamos a licitude, a juridicidade de decisões que antecipam efeitos de tutela, ou atualmente no novo Código a tutela provisória antecipatória, nós não podemos nos furtar de empreender uma incursão com a profundidade compatível com a cognição que se exerce nessa esfera da tutela provisória antecipatória, incursão do acervo probatório propriamente dito. A só circunstância de haver controvérsia fática a ser dirimida de forma exauriente no julgamento definitivo da causa não inibe que haja pesquisa fático-probatória para efeito de exame das pretensões de tutela antecipatória que são deduzidas. Com esses fundamentos, senhor presidente, eu gostaria só de remarcar a necessidade de que nós, em mandados de segurança, em recursos ordinários, em mandados de segurança, devemos, sim, examinar com a cognição possível, compatível com a tutela provisória antecipatória deduzida, os elementos de convicção produzidos. E o eminente ministro Renato enfatiza o aspecto fático que é decisivo para manter a decisão regional. Há, de fato, a necessidade de um exame de equidade, de razoabilidade, de proporcionalidade no ato empresarial que descomissiona empregado depois de 16 anos de exercício de uma função expressiva na estrutura do banco. Com esses fundamentos, eu acompanho a eminente relatora, senhor presidente. Perfeito. Então, proclamo que por unanimidade se decidiu nos termos do voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 20.905, dígito 97, de 2017, em que são partes Companhia das Bebidas das Américas, Ambev e Tiago da Silva de Abreu. Impedida, excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma. Então, com a palavra, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em mandado de segurança pelo Egrégio 4º Regional. O ato reputado coator corresponde à decisão proferida pelo juízo da Egrégia 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, que rejeitou o seguro-garantia oferecido para assegurar o valor controvertido da execução definitiva processada nos autos da ação matriz. A Corte de Origem denegou a segurança, reputando-a incabível para o ataque à decisão já mencionada. E, evidentemente, a jurisprudência desta Corte já se consolidou no sentido de que o mandado de segurança é, sim, um instrumento idôneo ao questionamento dessas decisões interlocutórias que rejeitam seguros-garantias, mas, no caso presente, o provimento do recurso não pode alcançar a amplitude máxima em face da circunstância de que a inicial fora monocraticamente indeferida pela Corte Regional, houve agravo contra a decisão monocrática e a Corte ratificou a decisão sem que se instalasse o contraditório com a oitiva da autoridade reputada coatora e a citação do litisconsorte passivo necessário. Por isso, estou votando pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente processado e julgado o mandado de segurança, cujo cabimento está assentado nesta ocasião.
Perfeito. Então, aqui apenas o registro da presença do doutor Eli. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se decidido, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo EDRO 4.372, dígito 25, de 2014, em que são partes Márcia Patrícia de Oliveira, Itaú Unibanco S.A. e outra. Com a palavra, ilustre relator, ministro Douglas. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, esta subseção conheceu e proveu o recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado pelo egrégio segundo regional, desconstituindo coisa julgada em que reconhecido o direito aos chamados frutos da posse de má-fé, em franca contrariedade à jurisprudência consolidada nesta Corte na sua súmula 445. Nos embargos declaratórios opostos pela trabalhadora ré na ação rescisória, veicula-se o inconformismo com a decisão que fora aqui produzida, invocando a parte a súmula 343 do Supremo, transcrevendo precedentes desta Corte e do próprio Supremo Tribunal Federal, mas, com todas as vênias, nós sabemos que os declaratórios não assumem caráter infringente, ressalvada a hipótese do próprio artigo 897-A da CLT, em que prevista a possibilidade dos efeitos infringentes quando houver equívoco no exame de pressuposto recursal extrínseco. Não é o caso concreto. Além disso, esclareço uma vez mais que a parte embargante adota premissas equivocadas na medida em que, ao tempo da prolação da coisa julgada, não havia controvérsia acerca da ausência do direito que lhe acabou sendo reconhecido pela coisa julgada oportunamente rescindida por esta subseção. Presto esclarecimentos, presidente, conheço e nego o provimento aos declaratórios, mas esclareço uma vez mais qual foi a ratio decidendi deste colegiado. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se, nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo EDRO 960, dígito 05 de 2014, em que são partes Kelly Mascarenhas, Cirne e Itaú Unibanco S.A. Então, o ministro Alberto Bresciani com a palavra. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, no caso, salientou-se que as parcelas pretendidas, como decorrente da CLT, são obrigações de pagar e devem ser discutidas no processo matriz. Por essa razão e por outras mais que estão expressas no voto que disponibilizei a Vossas Excelências, eu proponho que se conheça dos embargos, mas que se lhes negue provimento. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se, nós temos voto relator. Relator, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo AGAR 251, dígito 03 de 2017. Então, ministra Adelaide, só recapitulando, se Vossa Excelência puder recapitular, porque Vossa Excelência, como relatora, ficou isolada até o momento, está negando provimento ao agravo, e o ministro Douglas, ministra Malma, ministro Renato e eu estaríamos dando provimento ao agravo. Senhor presidente. Ministro Renato, então, com a palavra. Posso esclarecer? Sim, claro. Não, imagina. É que, na verdade, senhor presidente, a ministra Adelaide já adotou a divergência. Não, eu voltei o outro voto. Voltou? Isso é que eu ia falar. Ainda está mantendo. Eu estou mantendo. Eu havia falado na sessão anterior sobre a possibilidade de adotar e cheguei a colocar no sistema, alterando o meu voto, mas o que eu queria justificar é que eu estou mantendo, esse voto que está na tela. Então, Vossa Excelência continua negando provimento? Continuo negando provimento. Tá. E o registro na certidão é que a divergência... Quem começou a divergência foi o ministro Douglas, né? No sentido de que, na ação rescisória voltada à desconstituição apenas parcial da decisão transitada de julgado, o valor da causa deve corresponder à parte da condenação que se pretende desconstituir, razão porque o depósito prévio não deve ser calculado sobre o total do valor arbitrado à condenação na ação primitiva. Então, está claro, né? Vários pedidos, um foi só objeto da rescisória, se o valor da causa da rescisória de todo
de toda a condenação, só daquela parcela. Ministro Lélio, está em condições de votar? Sim, senhor presidente. Presidente, o tema, a divergência do ministro Douglas traz duas questões da maior relevância em relação a esse processo. A primeira delas é a definição da base para o cálculo do depósito na ação rescisória. Sob o aspecto teórico, de fato, a argumentação de Sua Excelência, o ministro Douglas, é extremamente correta, adequada, na medida em que o valor da causa sempre corresponde ao bem da vida que se pretende obter, ou, no caso, a vantagem econômica que se possa extrair a partir daquela ação. A dificuldade que tem, senhor presidente, no particular, é que esse critério conduz a um certo grau de subjetividade para a definição da base de cálculo do depósito para a ação rescisória. Né? Devemos ressaltar ainda que esse depósito ele tem uma finalidade diversa do depósito recursal, na medida em que pretende mesmo desestimular a aventura judicial. Né? O que me preocupou aqui, no caso, considerando, como bem ressalta Sua Excelência, que a regra no processo de trabalho é a acumulação objetiva, acumulação de pedidos, como nós estabeleceríamos a proporção adequada para definir que, no caso, a pretensão deduzida em sede rescisória atingiria tantos % do valor atribuído à causa. Então, tive dificuldade nesse primeiro aspecto de acompanhar a Sua Excelência e em busca de subsídios, visitei o sítio do Superior Tribunal de Justiça, que efetivamente traz exemplos de aplicação desse entendimento, agora sustentado pelo ministro Douglas, mas no Supremo Tribunal Federal o entendimento é exatamente o oposto. A decisão mais recente que encontrei é do ministro Dias Toffoli, de dezembro de 2012, em que Sua Excelência, ao julgar os embargos de declaração na impugnação ao valor da causa em ação rescisória 2.320, no plenário, afirma que a jurisprudência dessa Suprema Corte fixou o entendimento de que o valor da causa na ação rescisória é, de regra, o valor da ação, cuja decisão se pretende rescindir, porém corrigido monetariamente. E aí invoca precedentes do ministro Paulo Brossard, Joaquim Barbosa, César Peluso, Nelson Jobim e Nery da Silveira. E transcreve um precedente interessante, emblemático, eu diria, do ministro César Peluso, em que Sua Excelência havia acolhido a impugnação ao valor da causa por decisão monocrática e, em sede agravagimental, alterou seu entendimento, considerou subsistente o agravo para, efetivamente, consignar que, na ação rescisória, o valor da causa deve ser o valor da ação originária corrigido monetariamente, sem essa nuance muito bem proposta, mas que, a meu juízo, traz essa dificuldade de ordem prática na definição do valor do depósito na ação rescisória. Por essas razões, senhor presidente, eu pediria vênia ao eminente ministro Douglas, nesse aspecto da impugnação do voto de Sua Excelência, para acompanhar a eminente relatora. Mas no segundo óbice, ressaltado por Sua Excelência, relativo à necessidade de intimar a parte para que sane o defeito do depósito efetuado, efetivamente, diante da nova sistemática do Código de Processo Civil em vigor, eu não vejo como deixar-se de adotar esse procedimento. Então, eu acompanho parcialmente a divergência de Sua Excelência pela segunda objeção trazida.
Senhor presidente, apenas assim para esclarecer, eu estou acompanhando as divergências do ministro Douglas integralmente. Sim. Aqui se trata já de exame de questão processual na vigência do Código Civil, do Código de Processo Civil de 2015. E qual é a linha de raciocínio para acompanhar também o ministro Douglas, quando ele faz referência à questão do valor? Talvez razões um pouco diferentes. Porque, pelo sistema novo que nós estamos vivendo hoje, pelas regras do Código de Processo Civil, o 292, parágrafo 3º, diz o seguinte: o juiz corrigirá de ofício ou por arbitramento o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Aplicando esta regra, trazendo esta regra também a questão da rescisória, e quando, como o CPC permite hoje que haja a complementação dos depósitos, da interpretação destes dois dispositivos, deste dispositivo, trazendo o 292, parágrafo 3º, me parece que sim, que cabe ao relator do processo da rescisória estabelecer, inclusive, quando determina a emenda para complementação, este valor é um arbitramento do próprio relator. Talvez seja não é talvez bem exatamente essa própria linha de raciocínio trazido pelo ministro Douglas, mas eu só queria salientar que eu chego à conclusão que existe sim a possibilidade hoje, na rescisória, de fixação do valor da causa pelo relator no momento em que ele determina existe a necessidade de emenda do valor. Então, eu reafirmo aí, no caso, a minha posição de acompanhar o ministro Douglas nas duas situações. Perfeito. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, de fato, a provocação do ministro Douglas foi muito pertinente e interessante, como sempre. Sua Excelência sempre se habilita a provocar reflexões. Desde longo tempo, eu acompanho a carreira de Sua Excelência e posso fazer essa afirmação. Com relação à questão do valor da causa, de fato, o ministro Renato trouxe voto, largamente sustentado pela doutrina, é a posição, inclusive, sustentada por Fredy Didier, e é importante notar que o novo CPC, em vários momentos no capítulo relativo à ação rescisória, adotou como parâmetro diretrizes que já vínhamos fixando nesta Corte em súmulas e OJs com relação à ação rescisória. E aqui já compreendíamos possível o trânsito em julgado parcial de decisão e, assim, o fluxo de prazo decadencial e, obviamente, a propositura de ação rescisória com relação a capítulo da sentença. Se, de fato, ainda não há trânsito em julgado definitivo, não há um valor, pelo menos, uma expressão patrimonial que se possa fixar no total com relação ao autor da ação ou desproveito eventual do réu, dependendo de quem seja a parte autora. Neste caso, então, eu me inclino no sentido, realmente, da fixação do valor da causa, segundo a pretensão manejada na ação rescisória, e concordo ainda com relação à possibilidade de determinação, de complementação do depósito recursal. Certamente se lembra, Vossa Excelência, que essa questão foi trazida à discussão na SDI1 já alguns muitos anos atrás, ainda na vigência do CPC de 73, Vossa Excelência defendia essa posição e restou vencido, e naquela época se assentou que, como se tratava de pressuposto processual, não haveria possibilidade de emenda. É pressuposto processual e a lei vigente diz que cabe ao relator facultar à parte o atendimento dos pressupostos processuais quando não forem visíveis já na propositura da ação. Mas no caso, que aqui é realmente um caso controvertido, eu tenho ainda uma outra
linha de dúvidas, e por isso eu vou pedir vista regimental, que é exatamente o valor da pretensão na hipótese. Por quê? A sentença fixou, salvo engano, o valor da causa em R$ 88 mil. O regional alterou, deu realmente provimento ao recurso e reduziu este valor para R$ 400 mensais, não alterando o valor da causa. O depósito recursal foi feito efetivamente segundo esse valor fixado pelo acordo regional para a parcela, mas não para o valor da causa. Eu gostaria, então, senhor presidente, de pensar melhor sobre este aspecto e eu peço vista regimental. Perfeito. Só vou reforçar um aspecto importante do meu voto, depois do voto do ministro Lélio, que o ministro Lélio citou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja que interessante, na SDI 1, quando nós, agora não lembro se foi na SDI 1 ou no pleno, quando nós discutimos a questão da estabilidade provisória da gestante no contrato temporário, no trabalho temporário, eu acho que se recordam que a jurisprudência do Supremo toda de garantir a gestante em face do filho, é um direito mais do filho do que da gestante, a garantir a estabilidade provisória. Contrato a termo, contrato de experiência, mas em nenhum momento ele enfrentou especificamente o trabalho temporário. Qual seria a nuance de um e de outro? Sempre no contrato a termo e contrato temporário, contrato de experiência, você tem um contrato só com uma empresa. No trabalho temporário, você teria duas empresas e uma tendo que contratar 2 empregados para um ficar substituindo a estabilidade e manter a estabilidade com quem ele, em princípio, já não teria mais vínculo, né? Então, o que se entendeu? Que a jurisprudência do Supremo, por não ter enfrentado especificamente esse aspecto, nós teríamos ainda liberdade, uma certa margem de discussão. Pois bem, nesse caso concreto dos processos que Vossa Excelência citou, eu ficaria convencido, já me curvaria, se fossem em matéria trabalhista, em processos trabalhistas, com a questão da acumulação objetiva de pedidos que Vossa Excelência mesmo levantou. Então, porque a maior parte dos processos no Supremo, muitas vezes, não são questões trabalhistas. E realmente, uma ação corresponde a um pedido. E é óbvio, né, o valor da ação no processo de conhecimento ou de execução vai ser o valor da ação rescisória. Aqui, realmente, nós temos, se nós por mais que nós queiramos que o depósito recursal seja efetivamente não uma garantia da execução, como é o depósito recursal, mas é um desestímulo a eventuais aventuras judiciais, vamos dizer assim, de 10 pedidos só entrou com rescisória de 1 e vai ter que pagar por um valor que aí não só desestimularia, mas impediria até o próprio exercício da ação rescisória. Então, por isso é que eu estou ainda acompanhando o ministro Douglas. E só para concluir, acho muito oportuna a vista do ministro Alberto, porque eu mesmo fiquei em dúvida quando eu vejo que da certidão consta aqui, e nisso o ministro Lélio acompanhou o relator, intimar a autora para complementação do depósito prévio. Ora, se nós adotamos a tese, a primeira do ministro Douglas, que é só o valor parcial, eu fiquei meio chocado com essa segunda solução, porque, em princípio, ela teria recolhido o depósito suficiente. Mas agora tem essas nuances que o ministro Alberto vai esclarecer, porque eu pensei, se acolhermos a tese do ministro Douglas 1, a tese 2, em princípio, perderia o seu sentido. Ela serviria caso vencida a tese 1. Né?
Então, ministro Lélio, com a palavra. Se você permite apenas um esclarecimento que não fiz na hora que votei. O caso a que me referi, da relatoria do ministro Dias Toffoli, o acordo rescindendo é do TST. Caramba. É uma ação movida... Perdão. O Banco do Brasil ingressou com ação rescisória contra os sindicatos empregados de estabelecimentos bancários do Estado do Pará e Amapá e deu à causa o valor de R$500. Obteve êxito. E aí o sindicato entrou com rescisória de rescisória e deu à causa o valor de R$500. E o Banco do Brasil impugnou o valor da causa, pretendendo a fixação correspondente ao montante do proveito econômico e propondo, então, a atribuição de novo valor da causa em R$1.755.757.259,94. Não é? Então, é o reverso da moeda, porque aqui nós estamos pensando em termos, bom, reduzir, se vai rescindir apenas uma parte, mas a possibilidade inversa de o juiz de ofício, como foi há pouco referido nos termos do CPC, elevar o valor da causa por entender que aquele valor não é correspondente ao proveito econômico. Mas, obviamente, a maioria sempre sabe, já ressaltei e inclusive elogiei a propriedade técnica da sustentação do voto do ministro Douglas. Agora, obviamente que Sua Excelência, quando votou, apresentou a segunda proposta de forma subsidiária, se vencida a primeira perfeito, mas perfeito. Prevalecendo a primeira tese de Sua Excelência, obviamente a segunda não. Mas, de qualquer jeito, ministro Lélio, o que eu sinto é que ainda não foi apresentado nenhum precedente em que é enfrentada essa questão em concreto. Se eu tiver 3 pedidos numa ação, eu só entrando com a ação rescisória em relação a um pedido, como é que ficaria? Porque é interessante, o próprio Supremo pode, diante de uma situação dessas, repensar uma jurisprudência, porque ele enfrentou o caso concreto de o valor era X, a pessoa recolheu esse X e que se quer um valor maior. Não se discutiu sobre a pluralidade de pedidos. Ministro Douglas, então, por enquanto, eu vou esperar a vista regimental do ministro. Eu já adiantei o voto, mas, eventualmente, posso reformular dependendo da vista. Ministro Douglas, com a palavra. Presidente, de maneira muito breve, o que eu iria dizer, o ministro Lélio já disse, em relação ao caráter sucessivo da conversão do julgamento em diligência para suprimento do vício. Mas, se Vossa Excelência me permitisse jogar uma lenha ou um álcool nessa fogueira, gostaria de lembrar o que disse o ministro Alberto em relação à própria súmula 100. Se nós admitimos a possibilidade da formação gradual da coisa julgada e, com isso, capítulos autônomos da coisa julgada ou da discussão judicial pudessem, como de fato podem, ser submetidos a ações rescisórias autônomas, nós já estaríamos enfrentando uma dificuldade imensa para o processamento dessas rescisórias enquanto tramita a ação principal, porque deveríamos aguardar o seu trânsito julgado para só então aferir o valor global da condenação para efeito de fixação do valor do depósito prévio. É apenas uma reflexão, porque o tema é, de fato, muito interessante do ponto de vista lógico, técnico e processual, mas também do ponto de vista político, de política judiciária, para evitar o que o ministro Lélio disse, com razão, que são as aventuras judiciárias adotadas na manipulação abusiva de ações rescisórias que não têm a menor procedência. De recurso. Perfeito. Então, fica com vista regimental o ministro Alberto, com notas taquigráficas a Sua Excelência. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Ives Gandra, processo RO 20.596, dígito 13 de 2016, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de denegar a segurança impetrada ante a perda superveniente do interesse de agir, bem como para negar provimento ao apelo relativamente à multa por oposição de embargo de declaração protelatórios. A excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes votou no sentido de dar provimento ao recurso ordinário para excluir a multa aplicada pelo TRT ao litisconsorte passivo por embargos declaratórios tidos por protelatórios. Houve sustentação oral. Perfeito. Eu estou acompanhando o ministro Douglas na primeira parte, naquilo que diz respeito ao objeto principal, tendo em vista que, como houve a sentença nos autos da ação civil pública, não haveria mais subsistência da decisão que dizia respeito à tutela antecipada. Quanto à oposição de embargos declaratórios protelatórios,
Eu aqui estaria acompanhando a ministra Adelaide. Um aspecto que eu achei interessante foi, né, dando uma olhada no processo. Primeiro que, para mim, sempre foi surrealista um pedido em ação civil pública contra um shopping center para ele estabelecer uma creche para empregados dele, das terceirizadas, dos lojistas. Aí, até para mim, não há nem competência de exercício de trabalho, porque é um contrato de locação. E gerou uma série de dúvidas, né? Por isso que está em embargos declaratórios. Mas o que mais me chamou a atenção é que houve reclamação correicional, o ministro Renato acolheu a reclamação correicional para esperar que fossem sanadas as dúvidas pelo regional e suspendeu o prazo. Então, só por esse elemento, eu acho que já seria suficiente para não aplicar a multa por embargos protelatórios. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, a virtude de atuar em colegiado reside precisamente na adoção daquela escuta ativa. Como disse há pouco o ministro Lélio, a maioria é sempre sábia. E eu, refletindo a partir do voto de Vossa Excelência e também do ministro Renato, que gentilmente nos enviou, Sua Excelência não proferiu ainda, né? Então, estou quebrando o sigilo do voto de Sua Excelência. O meu estava aqui também. Então, presidente, eu acabei me convencendo do acerto da posição de Vossas Excelências, capitaneados pela ministra Adelaide, e eu reformulei o voto. Talvez para abreviar o debate, o voto já está disponibilizado no sistema, no sentido do provimento mais amplo, com a exclusão da multa por oposição protelatória de embargos. Perfeito. Então, estamos todos de acordo? Então, eu proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto do relator reformulado. Vamos à última vista. Eu peço, então, juntada de voto convergente, se for possível. Eu também faço juntada de voto convergente. Está ótimo. Então, 2 juntadas de votos convergentes. Então, pode apregoar o processo, que é vista do ministro Renato em processo da ministra Malma. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 10.510, dígito 15 de 2013, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não participou do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Ives Gandra e Douglas Alencar Rodrigues. Não houve sustentação oral. Então, o ministro Renato, se puder resumir também aqui, para nós termos condição de votar. É bem rapidinho, senhor presidente. Mandado de segurança contra a primeira vara de Betim, que indeferiu o processamento dos embargos à execução da reclamada recorrente, em razão do excesso de páginas da petição apresentadas nos autos da reclamação trabalhista. Volta e meia nós temos que lidar com essa questão. Sua Excelência, a ministra relatora, votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, pois, por meio de consulta ao acompanhamento processual do tribunal, verificou que a ação originária encontrava-se arquivada definitivamente, sobrevindo a perda superveniente o interesse de agir da recorrente. E eu pedi vista porque fiquei, de certo modo, curioso para saber por que teria sido arquivado. Que incidente efetivamente poderia ter ocorrido, até para termos mais segurança jurídica. Mas, na verdade, o processo de execução foi arquivado e teve a sua execução encerrada porque houve o pagamento do crédito exequendo e decorrente de acordo formalizado entre as partes, realizado em audiência. Então, efetivamente, houve perda de objeto. Eu estou acompanhando integralmente, Sua Excelência. Perfeito. Então, eu pergunto se há alguma divergência. Então, não havendo, se decide os termos do voto da relatora. Então, com isso, eu acho que concluímos, né, todas as vistas. Então, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.